noite, amada igreja. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por todos que estão nos atos do nosso Deus nesta noite. Estamos felizes de podermos rever os nossos amados irmãos em Cristo, podermos desfrutar dessa comunhão maravilhosa, podendo adorar e bendizer o nome do Senhor, que é o único digno de toda adoração. E nós estamos aqui nesta noite para exaltá-lo, para adorá-lo. E a pregação desta noite, ela é uma exultação à soberania, à graça, à bondade e o amor de nosso Deus para conosco. Hoje nós estaremos falando sobre a eleição incondicional. E para os irmãos que não puderam estar no domingo passado, nós estamos tratando de uma série de estudos sobre os 5 pontos do calvinismo. E a cada semana nós então tratamos um aspecto destes pontos, destes aspectos doutrinários relacionados ao calvinismo. Nós já vimos domingo passado todo o histórico relacionado aos batistas, a herança calvinista, desde de John Smith como um grande puritano, e passando então assim por todos os outros líderes na história que deixaram esta herança do princípio calvinista, dos ensinamentos que nós chamamos reformado da igreja. E hoje nós então iremos tratar sobre a eleição incondicional. Deus revela seu amor desde a eternidade. Gostaria de ler com os irmãos essa frase de Charles Spurgeon. Muita gente não sabe o que é aquele H, nos livros dele não aparece o que significa esse H. É Rodden, Charles Rodden Spurgeon. Então, creio na doutrina da eleição, porque tenho a absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Frase fortíssima de Charles Spurgeon, um pastor, diga-se de passagem, batista, calvinista, reformador e puritano. Um homem sério que tem um apelido que ele recebe porque foi um dos maiores ganhadores de alma de todos os tempos. E a sua igreja possuía 10.000 membros. Bem pouquinho, 10.000 membros. E Charles Spurgeon é chamado o príncipe dos pregadores. Queridos, então ele declara aqui este princípio que iremos estudar nesta noite, que a eleição é uma obra-prima do Senhor Deus, e que certamente Ele nos escolheu, como diz Spurgeon, antes de nós nascermos, porque imagina depois que nascemos, cheio de nossas imperfeições, certamente aí, se não fosse antes, aí é que Ele realmente não nos escolheu. Queridos, continuemos a entender a eleição incondicional. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias, colocarem de pés. E abram suas Bíblias para o texto de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Quem não tem Bíblia, acompanhe no monitor, projeção, mas quem tem, acompanha na sua Bíblia. Assim como nos escolheu nele, isso é Jesus, esse nele é Jesus, nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos, para quê? Para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Podemos assentar? Senhor nosso Deus, Rei da Glória, neste momento pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, dos Teus filhos que aqui se encontram no ato do Senhor.
Que possamos, ó Deus, compreender a profundidade da riqueza da Tua graça. Podemos nos exultar nesta noite na imensidão do Teu amor expresso através da eleição que o Senhor realizou na eternidade. E nós te bendizemos, porque o Senhor é zeloso, porque o Senhor é cabal cumpridor de todos os teus decretos e de toda a tua vontade. E nós, nesta noite, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, abra os nossos entendimentos para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Usa-me como instrumento em tuas mãos, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, por que eleição incondicional? Primeiramente, nós temos que entender aquilo que nós já vimos no primeiro ponto do calvinismo, a questão da depravação total, em que o pecador ele está neste estado de depravação. E o que significa dizer então que ele é incapaz de, por sua livre vontade, que se é chamado também de livre arbítrio, ou seja, a vontade de poder escolher ou resistir a Deus, mas ele é incapaz, através deste livre arbítrio, de escolher a Deus. Porque, como nós vimos, aquele que está sem Cristo, segundo Efésios 2:1, ele está morto em seus delitos e pecados. Se você abrir sua Bíblia em Efésios 2:1, em Efésios 2:1 vai estar dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí a grande questão é: o morto tem poder para escolher? O morto tem poder de decisão? Claro que não, obviamente que não. Não precisa se prolongar muito em raciocínio para entender que um morto espiritual possui plena incapacidade de poder decidir algo. E aí nós precisamos entender que diante dessa incapacidade há então alguma ação para que nós sejamos escolhidos. Nós façamos parte do reino de Deus. Então essa ação não parte do homem, porque ele está morto em delitos e pecados. Então, automaticamente essa escolha, essa decisão é parte de quem? De Deus. E aí nós temos a eleição, para entendermos um pouco dela, no sentido de que, porque ela é incondicional, porque ela não está condicionada à decisão, ao arbítrio ou à vontade do homem. Se ela há de estar condicionada a alguma coisa, é ao poder de Deus, única e exclusivamente ao seu poder e graça sobre a vida daqueles aos quais ele escolheu. Mas não tem como o homem ter essa condição de escolha. Irmãos, e às vezes se confunde, eu explicava isso pela manhã, a questão da eleição e da predestinação, a predestinação. Então, o que é a eleição? A eleição é o ato decretivo de Deus, ao qual ele escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. Então, o que é a eleição? É o ato decretivo de Deus, no qual ele escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. E o que é a predestinação? A predestinação é o ato decretivo de Deus, mas no qual Deus não apenas escolheu, mas aqueles aos quais ele escolheu, ele estabeleceu todos os propósitos aos quais ele escolheu. Ou seja, quando você escolhe alguma coisa, uma casa para morar, uma roupa para vestir, quando você escolhe qualquer coisa na sua vida, sempre tem o quê? Uma razão. Ninguém escolhe nada que não tenha um propósito definido na coisa em si. Não é verdade? Até quando você vai comprar roupas, esse final de ano aí, muita gente sai comprando roupa nova. Até que você vai comprar uma roupa nova, tem um propósito de comprar. Tirando aí os vaidosos demais, que compra aí sem ter uma razão definida. A maioria de nós compra quando vai ter um aniversário, vai comprar. Um carro. Você tem propósito. Quando você escolhe o seu modelo de carro, enfim, o seu veículo, a faculdade vai fazer, tudo tem um propósito que você criteriou, estabeleceu, parametrou para que você tomasse essa decisão. Não é verdade? Os que são casados aqui, até a pessoa que escolheu para tal lado também tem um propósito, uma razão
de ter sido ela a escolhida, né? Pastor, né? Tantas pretendentes, ou os pretendentes, aí tem a razão de ter escolhido ela ou ele, não é? Então Deus da mesma forma, queridos. Por isso que está aí para os irmãos em Efésios 1, nós usando ele, obrigado, usando Efésios 1 como parâmetro do nosso entendimento. Deus nos escolheu e Ele nos predestinou, diz a palavra de Deus. Nós lemos isso, Ele nos escolheu, e no versículo 5 diz: e Ele nos predestinou. Para quê? Tem um propósito. A predestinação diz respeito ao propósito pelo qual Deus nos escolheu. Então, primeiramente, versículo 4 diz: para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu com o propósito de viver uma vida, primeiramente, de santidade. O que é ser santo, pastor? Santo não é aquele que está lá, aquela estátua daquela grande personalidade que viveu uma vida piedosa aqui na terra. Não é aquilo que é santo. Santo na Bíblia é alguém que é separado, consagrado. A palavra hagios do grego significa separado para um fim divino, um fim de adorador, um fim de devoção. Então é alguém que se separou ou foi separado da vida comum, da maneira comum de se viver, para viver uma vida a serviço de Deus. E a Bíblia diz irrepreensível. Sabe o que significa irrepreensível? Que não se pode acusar. Alguém que você olha, como muitas vezes olha você no seu trabalho, diz: olha, deu certinho. Não deu certinho? É o irrepreensível. Aquele que não é que ele é perfeito, não é que é perfeito, não tem nenhum perfeito. Todos nós temos defeitos e virtudes, embora você às vezes não queira admitir. Relute com seus defeitos. E quando vai para a entrevista, pergunta quais são as virtudes. Inteligente, dedicado, pontual. Olha, rapidinho. Defeito agora. Ih, complicou. Deixa eu pensar. Não é isso? Então às vezes nós relutamos para expressar os defeitos, mas às vezes você tem mais defeito que virtude. E a mulher ou o varão que está do seu lado está porque ele atura os seus defeitos. Ele aceita você como você é. Mas defeito todo mundo tem. E a mulher fica logo cutucando, é verdade mesmo. Mas o irrepreensível é aquela pessoa, não é aquele que gosta de jogar a toalha em cima da cama, molhada, não é daquele que fica jogando as peças de roupa dentro do banheiro. Não é nesse sentido. É no sentido de que é uma pessoa que ela é moralmente respeitável. É um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, honesto, dedicado, criterioso, pontual, assíduo, no sentido moral da palavra. Se a pessoas olham, puxa, a pessoa é uma pessoa padrão. Na minha profissão chama, é o cidadão padrão. Cadê o Francimar? Não veio hoje ainda, né? Não veio, né? Na nossa área é assim, na de segurança. Esse é padrão, porque ele segue as normas. Então nós fomos chamados por Deus para sermos santos, separados do pecado, separados do mundo, porque quem segue a Deus não pode amar o mundo. Jesus disse: se me amares, fazeis o que eu vos mando. João disse: se alguém quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo, porque não tem como conciliar. Jesus disse: não se pode servir dois senhores. E ele é irrepreensível, porque ele é obediente ao Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se ele guarda o mandamento, ele é obediente. O obediente é irrepreensível, porque ele é honesto, ele é correto, ele é moralmente certo em sua vida. E o versículo 5 diz que ele nos predestinou para quê? Diz a Escritura: para a adoção de filhos. O Senhor Deus nos escolheu para que nós fôssemos seus filhos. Que honra! E Jesus, ele foi quem mais expressou a grandeza dessa predestinação, porque Jesus chamou Deus de quê? Chamou Deus de quê? Pater, ou Abba, que é no hebraico. Jesus chamou Deus de Pai. Por isso que os fariseus ficavam indignados com Jesus, porque às vezes ele falava em aramaico e ele usava Abba. E aí isso significa paizinho. Aí que intimidade é essa com Deus Todo-Poderoso? Os judeus nem falam o nome dele. Eles chamam dele de Hashem, que é um nome.
E quando ele escreve em Deus nas literaturas, não tem o E. Pode observar que é o D maiúsculo, o apóstrofo, o U e o S. Não tem o E. Mas o nome de Deus não se pronuncia. E Yehoá não se pronuncia. Eles, né? Então, queridos, imagina se chamar, Deus vai ser intimidade, paizinho chamado de pai. Mas porque Deus quer ter intimidade com os seus filhos. Que eles entendam que eles fazem parte da família, do reino que Ele preparou. Por isso Ele disse aos discípulos: eu vou preparar os lugares para que onde eu estou, não vou ficar sozinho, vocês estejam lá comigo. E em terceiro lugar, a predestinação ela também é voltada para, diz o versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Deus predestinou os homens para salvá-los, porque Ele tinha um propósito de ser glorificado. Como isso, pastor? Às vezes você pergunta, pastor, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Isso é muito simples. Irmãos, se Deus não tivesse permitido o pecado entrar no mundo, não haveria perdão, não haveria graça, não haveria reconciliação, não haveria salvação. Toda obra redentora de Deus só é possível por causa da queda do homem, por causa do pecado. Então Deus permitiu o pecado, Deus autorizou o pecado, Deus planejou o pecado, que nós já estudamos aqui. Ele é o autor de todas as coisas, Ele projetou todas as histórias, todos os acontecimentos. E Ele permitiu isso para quê? Para manifestar a grandeza do seu ser. Mas Deus não queria só ser conhecido como Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, como nós lemos aqui no devocional, como Criador de todas as coisas. Queria ser e quer ser adorado, queria e quer ser adorado, também por Ele ser bom, por Ele ser amor, por Ele ser graça, e todos os outros atributos comunicáveis que Deus tem. Então essa é a razão. Agora, quando é que aconteceu a eleição? O que diz a Escritura? Acontece agora? Deus te escolhe agora? Pastor, eu queria que Deus me escolhesse agora para fazer parte do reino dele. Não, o Senhor te escolhe agora. Ele te escolheu quando? Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Olha, tem gente que conhece a Bíblia aqui. Antes da fundação do mundo. A Escritura nos declara que foi neste tempo. Que tempo é esse? Esse tempo é eterno. Antes da fundação, antes de tudo existir, Deus já escolheu os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Você que está aqui nesta noite, que talvez ainda não tenha um compromisso, uma fé viva, verdadeira com Jesus, você pode ser um desses escolhidos, um desses que faz parte desta obra gloriosa lá na eternidade, que Deus escolheu certos indivíduos dentre todos os seres decaídos para serem objetos do seu imerecido amor. É merecido o amor? É, porque nós não o merecemos. É por isso que já responde a segunda questão: em que se baseia a eleição? A eleição não é meritória, não é por obras, ou por qualidades especiais, ou por beleza, ou por competência. Olha, Deus me escolheu, eu sou filho de Deus porque eu sou muito inteligente, porque eu sou bonito, a minha raça é pura. Não tem nada a ver com isso. Tiago chega a dizer que Deus escolheu os pobres. E Paulo, ele vai falar também a nós, em Romanos 9, vamos ler esse texto, irmãos? Romanos 9, 11 a 16. Esse texto eu preciso ler todo ele. Romanos 9, 11 a 16. Podem ficar em pé para nós lermos? Romanos 9, 11 a 16. Vamos lá. Os homens leem os ímpares, as mulheres leem os pares. Vamos lá? Até o versículo 16, tá? Leamos. Os homens, os ímpares, e as mulheres, os pares. Homens. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de
ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de dar a Deus a sua misericórdia. Amém. Poder sentar. Perceberam? Olha o que diz o apóstolo Paulo, né, no versículo 11 que nós vemos aí. Ele cita a questão: e ainda não eram gêmeos nem nascidos, nem tinham praticado sequer bem ou mal. Mas não, pastor, ele escolheu Jacó por alguma razão. Ou Esaú porque tinha entregue a sua primogenitura. Não, ele não tinha praticado nem bem nem mal, não tinha nem nascido. A escritura é clara. Ele diz ainda: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras. Porque não é pelas obras, não é por aquilo que eu ou você faça que nós vamos ter mérito algum para obter a salvação. Então não é por obras previstas também. O que é isso? Porque há o pensamento de que Deus, ao escolher, isso não é o pensamento correto. Há esse pensamento que Deus, ele olhou para o futuro e então viu aqueles que previamente iriam responder positivamente a ele, então ele escolheu. Aí eu pergunto: se é assim, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, a questão dos atributos de Deus, porque Deus é presciente por conhecer todas as coisas que vão se suceder previamente, ok? Mas por que ele é onisciente? Porque ele não é só presciente, ele também é onisciente. E quando se diz que Deus é onisciente, significa que ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. A maior prova de que Deus é onisciente e que ele predestinou todas as coisas, que não é só os homens, não é só os salvos, mas todas as coisas ele estabeleceu como elas se sucederiam. Qual é a maior prova, pastor? A maior prova é as profecias. Irmãos, o povo de Israel ainda não tinha nem nascido Isaac, ainda não tinha nem nascido Jacó, o povo ainda não tinha nem sido levado para o Egito. Deus, quando falou com Abraão, já falou para ele, já profetizou para ele que Israel iria até o Egito, iria sofrer, ser escravizado, e ele os traria de volta para aquele lugar que ele disse a Abraão: um dia que a tua semente se proliferará na terra, tua descendência se multiplicará, e eles serão levados, e serão escravizados, irão voltar, e estarão aqui novamente nesta terra, pisarão novamente nesta terra, possuirão esta terra. Olha que coisa tremenda. Irmãos, estamos falando de mais de 600 anos antes. Como é que Deus sabia disso? Se não, pastor, não, eu não acredito em predestinação. Não, então você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia comprova cabalmente de que Deus predeterminou tudo que vai acontecer. E não porque ele olhou lá para frente, porque Deus não olha para frente, porque ele é onisciente, ele está em todos os tempos, ele é eterno. Deus não é eu e você que precisa olhar para frente, Deus conhece todas as coisas, é Ele quem determinou. Então a eleição é fruto exclusivo da graça divina. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça e a fé. Isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Só que o texto não termina aí. No versículo 10, continua dizendo: porque somos feituras suas, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados ou recriados em Cristo Jesus e escolhidos e derramados da sua graça e da sua fé, para que nós fôssemos preparados para as boas obras. Mas essas boas obras que nós fazemos por nós mesmos? A Escritura diz: as quais Ele preparou de antemão, para que nós andássemos nelas.
Deus preparou todas as coisas. Inclusive, quando nós pensamos que nossas obras de justiça irão ser aceitáveis diante de Deus, e isso vai nos dar uma boa colocação lá na eternidade, é um lerdo engano. Existe uma denominação que surgiu, e quando ela surgiu, prefiro não citar o nome, quando surgiu, o seu líder, uma das primeiras coisas que ele fez, sabe o que foi? Vender um pedaço do céu. Ele vendia pedaços do céu. Então, no engano de que, olha, você pode comprar um pedaço. E tem até uns vídeos que tem a brincadeira, né? Que o cidadão chega lá em cima, aliás, é a moça, ela chega lá em cima, e ele diz: o que você tem para oferecer? Aí ela diz: olha, o que eu posso dizer é que eu comprei um pedaço do céu aqui. Aí o cidadão lá, o suposto São Pedro, né, que tem a chave, ele diz que tem, não é? Aí pergunta para ela: cadê o recibo? Ficou aonde? Ficou lá embaixo. Não tinha recibo. Cadê o recibo? Você foi enganada. Você foi enganada. Pensar que boas obras, boas ações é que garante a salvação. Não. As boas obras são resultados de uma vida assim, santidade com Deus. Mas, irmãos, Isaías 64:6, olha o que diz: as nossas obras, elas são como os trapos da imundícia. São sujos, são imundos, são impuros aos olhos de Deus. Quer dizer, isso quando o homem pensa que por ele ser bom, fazer coisas boas, atitudes que ele pensa serem agradáveis, irão resguardar para ele um pedaço do céu. Isso é um grande engano. Agora, será que nós temos evidências bíblicas de que a eleição realmente é real? Vamos ver rapidamente aqui algumas questões apenas, alguns aspectos apenas. Primeiro, a eleição de Israel é uma das comprovações de que a eleição é real. Por quê? Porque em Deuteronômio 10:14, o Senhor Deus vai falar que diante de todas as nações da terra, o Senhor escolheu a nação de Israel. Que você vai pensar: a eleição começa com a igreja, né? O Senhor nos escolheu. A eleição é a doutrina lá do apóstolo Paulo. Tem muita gente que diz assim: eu não creio na eleição, que é a doutrina de Paulo, Paulina. Não, a eleição, ela é uma doutrina cristocêntrica. E por ser cristocêntrica, ela é bíblica. Ela é de Paulo, ela é de Pedro, que também ensinou. Os apóstolos ensinaram, né? Tiago, como agora há pouco eu falei, Tiago 2:10, diz que ele escolheu os pobres deste mundo. Os apóstolos ensinaram. Mas aí você se remete lá para Deuteronômio e diz: olha, ele escolheu a nação de Israel. E aí, se você diz assim: eu não acredito nisso, então eu faço uma pergunta para você: se Deus escolheu a nação de Israel, o que aconteceu com as outras nações e milhares de vidas, de pessoas que estavam ao redor de Israel? O que aconteceu com isso? Se não existe eleição, se não existe a predestinação, aqueles que pertenciam a Israel, que pertenciam à bênção graciosa da salvação de Deus. Em Mateus 22:14, Jesus, que fala aqui, diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantos convites são feitos para as pessoas virem a Deus? Há pessoas que vão chegar lá diante do Todo-Poderoso: Senhor, quantas vezes foi chamado? Muitos são chamados, mas quantos não disse? Quantas rejeição a Deus foram feitas? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Salvação, eleição, não é multidão, não é massa. Eu disse isso pela manhã aqui. É preferível uma igreja que tenha 100 pessoas, 10 pessoas, crentes, salvas, fiéis, zelosas, dedicadas, que honram ao Senhor Deus, servindo a Ele piedosamente, do que ter 1000 que não quer compromisso com Deus. Ele quer apenas vir à igreja, bater no cartão e dizer: eu vim, estou aqui. Essa semana eu já cumpri com o meu papel. E aí vive o restante de toda a semana sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar um momento de comunhão com Deus, sem poder falar do amor de Deus, testificar do amor de Deus a outras pessoas. E aí,
como entender quando Jesus então diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Como entender isso, irmãos? Como é que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus se eu não vivo uma vida piedosa diante do Senhor? Então muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso é Jesus que falou. Em Mateus 24, 22, a tribulação será abreviada, Jesus ensinou, por causa dos escolhidos. Em Mateus 24, 31, ele ensinou que quando ele vier na sua glória, ele arrebatará dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Você sabia que por causa desse versículo aqui é que pensavam que a terra era quadrada? Era ensinado na Idade Média. Você sabia isso? Era esse texto. Porque quando dizia dos 4 cantos da terra, olha a terra quadrada, tem uns cantos, não quer dizer, só que não eram os cantos da terra, eram os hemisférios, né? Norte, sul, leste, oeste. Olha os professores, alunos de geografia. Então. A igreja, segundo 1 Pedro 2,9, era chamada de raça eleita. Não é o povo exclusivo, mas todos aqueles que creem, quer judeus, quer gentios, de todos os povos, raças e nações. Como em Apocalipse 7,9 nos diz. João olha para o céu. Você diz assim: pastor, existe o céu mesmo? Apocalipse 7, vai lá, lê que você vai. João tem a visão do céu, e João vê uma grande multidão. E aí João diz: de todos os povos, raças, línguas e nações reunidos lá nos céus. Você vai fazer parte desse grupo? Irmãos, vamos lá para a dupla predestinação. Que é isso, pastor? Está aparecendo cada coisa aí. Dupla predestinação. Sim, isso é o entendimento de que Deus escolheu uns para salvar e Deus escolheu outros para a bendição eterna. Isso tem na palavra de Deus. Vamos ver agora. Dentre a raça decaída, Deus escolheu os que seriam salvos e os que permaneceriam perdidos. Isso que é a dupla predestinação. Em João 12, no versículo 39, nós vamos ler que, embora Jesus tivesse realizado sinais, ensinado ensinamentos tão maravilhosos, profundos sobre o reino de Deus e sobre os céus, a Escritura vai nos dizer que haviam aqueles que não podiam crer. Olha aí o texto. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. A Escritura nos diz que eles não podiam crer. E não podiam crer para quê? Para que se cumprisse a Escritura na vida deles. Porque eles, embora tivessem ouvido Jesus pregar, estivessem vendo os sinais que Jesus fez, eles não converteram o seu coração ao Senhor. Ah, pastor, mas isso é no tempo de lá, né? Foi lá para aquele tempo com Jesus. Não, hoje acontece a mesma coisa. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem do Evangelho, ouvem da salvação do Senhor, mas não se convertem. Apenas os verdadeiros escolhidos, os eleitos de Deus, compreenderão o Evangelho, atenderão ao chamado de Jesus, quando ele diz: vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só os escolhidos ouvirão ao chamado de Deus. E aí você pode gritar, usar toda a entonação vocal, toda a habilidade oratória, todo o poder homilético que um ser humano possa ter, ele não se renderá a Cristo. Será obstinado, desobediente ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:9 nos diz que Deus não destinou os crentes para a ira, mas para a salvação. Em 1 Pedro 2:8 nós vemos lá que aqueles homens que eram desobedientes, eles foram destinados para a perdição. Você vai ver isso, está lá em 1 Pedro 2:8.
Em Romanos 9:22 nos diz que há vasos que Deus chama vasos de ira. E nós temos esse texto. Eu estou com ele aberto aqui. Versículo 22. Nos diz: que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para quê, irmãos? Preparados para quê? Preparados para a perdição. Eles são tratados como vasos de ira, e a Escritura é clara em dizer que esses vasos de ira que não obedecerão ao Senhor, que eles são obstinados, desobedientes a Deus, resistentes, cegos, endurecidos de coração, a Escritura diz que eles foram preparados para a perdição. Aos destinados para a vida eterna. Atos 13:48. Esse eu gostaria de ler com os irmãos. Atos 13:48. Vamos lá? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem? Todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém. Creram sim, mas aqueles que foram destinados. E aí o bom calvinista vai dizer: foram predestinados para a vida eterna. Não é qualquer um, é aquele que é escolhido do Senhor. Agora, irmãos, este é um dos argumentos mais fortes para provar a predestinação. Qual é, pastor? O livro da vida. Abre nesse texto aí de Apocalipse 13:8, para você descobrir que às vezes quando você vai para uma igreja, tem pastor que diz para você: vem aqui na frente, que eu vou orar por você, e hoje o Senhor vai escrever o teu nome no livro da vida. E eu fico pensando, aonde é que ele leu isso? Porque Apocalipse 5 ensina que esse livro está selado, e só o Cordeiro contigo abrirá. Esse livro já está selado. Por que está selado, pastor? Por causa do que você vai ler. Quando é que esse livro foi escrito? Quando é que teu nome foi escrito no livro da vida? Se você foi escolhido lá antes de tudo acontecer, de tudo ser criado, antes da fundação do mundo, quando é que foi escrito teu nome no livro da vida? Quando foi? Aí Apocalipse 13:8 diz: e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui é falando do sacrifício de Jesus. Ele se deu antes da fundação do mundo. E aqueles que são de Jesus, que reinarão com Ele, como diz também Apocalipse, que vencerão com Ele, lá em Apocalipse 19, vencerão com Ele, são os seus escolhidos. Seus escolhidos estão escritos no livro do Cordeiro. Pastor, mas não está dizendo claramente que foi antes da fundação do mundo. Não, mas lê o 17:8 agora. Vamos lá. Lê agora o 17:8. Vamos lá. A besta que viste era e não é. Está para emergir no abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde quando? Desde a fundação do mundo, vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. O livro da vida ele foi escrito antes da fundação do mundo. Quando Deus escolheu, Ele já determinou no seu livro todos que seriam salvos. E esse livro está selado. Irmãos, a outra prova da eleição divina e da sua predestinação está em Mateus 7,14. Quando Jesus diz que a porta que conduz à vida eterna e o caminho que conduz à vida eterna é estreito. E eu dizia pela manhã, a porta podia ser estreita, o caminho ser estreito e um monte de gente passar por ela. Mas Jesus, sabendo que a sua metáfora podia ser deturpada, Jesus continuou o texto dizendo: e são poucos que passam
por ela. Aí eu pergunto de você que está aqui nessa noite: se a salvação é para uma multidão de gente, e que tem pessoas que podem viver de forma vil, pecadora, desobediente, imoral, se prostituindo, deitado em pornografias, em adultério, em mentira, em traição, e aí quando morre, oh, que Deus o tem. Não é assim? Já diz aquele lá do alto da compadecida: quando morre todo mundo vira bonzinho. Todo mundo vira bonzinho. Olha que Deus o tem. Como é que Jesus sabia que a porta é estreita? Como é que Jesus sabia que são poucos que passam por ela? Você já pensou nisso? É porque Ele sabe quem são, e que são poucos mesmos. Jesus passou nessa terra 33 anos, pregou o Evangelho como nenhum outro pregador jamais será capaz de pregar, viveu de modo como ninguém jamais será capaz de viver, realizou prodígios e sinais, milagres como nunca ninguém jamais será capaz de realizar. E quantos seguidores ficaram? Quantos estavam reunidos lá no cenáculo de Jerusalém? 120 pessoas. Mas quando ele estava aqui na terra, quem o seguia? Multidões. Mas no cenáculo só tinha 120. Você que está aqui nessa noite, eu espero que você esteja entendendo esses mistérios do reino de Deus, porque o reino de Deus é para poucos. Só que tem uma coisa, amigo, vou dizer uma coisa para você nessa noite: tem muitas pessoas que vivem nessa vida só presos a este momento aqui temporal. E mais uma vez eu vou lhe dizer, aos irmãos eu digo, porque eles já ouviram isso várias vezes: quando você vai para o cemitério, nem todo jazigo ou túmulo tem a frase, né? Aquelas frases, nem todos têm, mas tem uma coisa que todos têm. O que é? O ano que nasceu e a data que nasceu, né? E a data que morreu. Só que no meio dos dois tem um negocinho. Quem sabe o que é? Um tracinho. Sabe o que é aquilo ali? A tua vida aqui na terra. Tudo que você fez, sonhou, realizou, quem você foi, está naquele tracinho ali, ó, no túmulo. Só que depois daquele tracinho vem a morte. E a Bíblia diz que depois da morte, sabe o que acontece? Segue-se o juízo. Quem é de Deus vai estar com Deus. Quem não é de Deus vai ao inferno, diz a Escritura. Não há meio termo. Eu sou julgado imediatamente, é céu ou inferno. É isso mesmo. Hebreus 9, 27. Só que ali lá, o tracinho vai embora, porque é eternidade. Quem é do Filho tem a vida eterna. Quem não é do Filho tem a perdição eterna. É eterno, vai embora, o tracinho vai embora. E as pessoas passam a vida toda vivendo só por causa daquele tracinho, enquanto elas deveriam ter vivido em razão do traço que não acaba. Nós precisamos concluir as ideias. E aí, quando nós estamos falando de predestinação, tem pessoas que dizem assim: então não precisa pregar, né, pastor? Porque já está escolhido. Deus escolheu a fundação do mundo, então não precisa pregar. Vai pregar. Né? Aí nós precisamos entender por que pregar o Evangelho. A eleição, irmãos, não é a salvação, não. A eleição é o ato de Deus ter escolhido os que haveriam de ser salvos, que iriam ser salvos. Mas não significa que isso já se efetuou no nosso mundo temporal. Então Deus estabeleceu um método. A salvação não é uma condição automática. Existe um método. Que método é esse? 2 Timóteo 2,10 e 1 Tessalonicenses 2, 13 e 14. O método que Deus estabeleceu foi através da pregação da palavra da verdade. Em Romanos 10, versículo 17, nós lemos assim: porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em Efésios 1 e 13, Efésios 1 e 13, nós lemos: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Então, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, que a salvação é pela palavra, por crer na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. E aí Paulo, interessante que ele vai dizer em 2 Timóteo 2,10, a razão da sua abnegação, do seu sofrimento na pregação do evangelho. Por que Paulo sofreu, se abnegou da sua posição social, do seu trabalho, dos seus recursos financeiros, foi passar fome, necessidade, ser humilhado, ser açoitado, como ele disse, preso? Por que Paulo se submeteu a tudo isso? Ele fala em 2 Timóteo 2,10, diz, por amor dos eleitos, para que eles alcancem a salvação, porque Deus estabeleceu um método. Então não está escrito aqui na testa quem é que é de Deus e quem não é de Deus, quem é escolhido e quem não é escolhido, não está escrito. Então o evangelho tem que ser pregado a todos os homens. Por isso que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo, porque esse é o método que ele estabeleceu. Pastor, então mas não tem outra situação. Já que eu sou escolhido, eu posso viver uma vida de frouxidão espiritual, eu posso viver uma vida de negligência, de mornidão espiritual. Não tem problema, eu só cumprir com pequenos papéis de cristão, afinal eu não sou escolhido. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Filho de Deus, que entendeu que ele é o eleito do Senhor, e que diante de multidões de pessoas perdidas e depravadas, Deus o escolheu, ele entende o quanto ele agora é um devedor desse amor. E é por isso que João diz assim: nós o amamos. Por quê? Porque ele me amou primeiro. Eu o amo agora, porque eu entendi o amor dele, eu entendi a graça dele, eu entendi a dimensão do que ele fez por mim. Ele me escolheu diante de tantas outras pessoas para me salvar, para me tornar um filho dele, para me tornar um herdeiro dos céus, e me capacitou com o Espírito Santo para que eu tivesse poder. Como eu disse, receber esse poder ao descer do alto do Espírito Santo, para que eu pudesse, com meus dons e talentos, servi-lo e demonstrar o quanto eu amo, o quanto eu sou dedicado a ele. E a Escritura vai nos mostrar, através do Pedro, que o cristão vive o verdadeiro Filho de Deus, que entendeu quando ele é devedor ao Senhor, do seu amor, da sua graça, da sua eleição. Ele vai viver uma vida diligente. Você vai ser dedicado, e uma vida diligente e piedosa. Ou seja, vai ser viver uma vida dedicada, servindo ao Senhor. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, João diz que quem é nascido de Deus, quem já passou por uma transformação, uma regeneração, quem já se rendeu aos pés de Cristo, quem entendeu o que é servir a Deus, quem é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Ele vive uma vida de santificação. Pastor Laveu usou outra palavra complicada. Santificação significa viver uma vida santa, significa viver uma vida separada do pecado, e agora viver uma vida de obediência a Deus, santidade. Em Romanos 6:4, Paulo está falando sobre a graça e o pecado, um paradoxo. E aí Paulo diz assim: olha, com o pecado superabundou a graça de Deus, porque com o pecado veio o perdão de Deus e veio a salvação de Deus. Aí Paulo diz assim: então peraí, se com o pecado veio a graça, então vamos viver agora no pecado para que a graça de Deus superabunde em nós? Está escrito lá, Romanos 6. Aí Paulo diz assim: de modo nenhum, porque vocês foram transformados. Paulo vai começar a explicar isso. Quando ele chega lá no versículo 4, ele vai dizer para que nós vivamos em novidade de vida. É isso que Deus espera de nós. E aí, queridos, dentro que a conclusão vai abrir, eu pergunto para todos que estão aqui nesta noite, não é só para visitante não, é para todos: você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, tivesse uma parada cardíaca, infarto fulminante, você tem certeza para onde você iria? Você já, pastor, não quer falar essas coisas comigo não? Eu não vou viver muito. Como é que você sabe? A Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina. Você já viu a neblina? Quando bate o sol, rápida, é segundos. Nossa vida é como a neblina, e a nossa alma
é como a folha da erva, e quando vem o sol, ela cai. Lá em casa tem uma árvore bem perto, é cheia de folha embaixo. Na hora que bate o vento, o sol, cai um monte. Todo mundo tem árvore em casa, é assim, né? Olha de folha. Aquilo ali é comparado à sua vida, aquilo lá. Acaba rapidinho. Ontem eu estava vendo um pregador que estava dizendo uma coisa interessante, que ele tinha sido da igreja bem pequenininho, a igreja agora estava fazendo 29 anos. Diz, puxa, eu era criança aqui na igreja, agora o tempo passou muito rápido. Hoje eu sou tratado como um ancião aqui na igreja, olha. O tempo passa rápido. Você um tempo atrás, pelos seus filhos, hoje já estão crescidos, formados. Você diz, puxa, como passou rápido. A vida é passageira. É muito rápido. Mas o que você tem de certeza da sua vida eterna aqui, não é certo que vai acontecer amanhã. Você tem certeza da sua salvação? Quando os discípulos, aquelas pessoas que estavam reunidas ali no dia de Pentecostes, eles ouviram a respeito do Evangelho pregado pelo apóstolo Pedro, eles fizeram essa pergunta que está aí, aos irmãos: que faremos, irmãos? Que faremos? Qual é a decisão? Qual é a atitude que nós temos que tomar? Então está aí, respondendo com 3 versículos básicos. Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. Eu não sei como você tem levado a sua vida diante de Deus. E eu não estou falando só para quem é distante. Estou falando para todos que estão aqui nesta noite. Eu não sei como você tem levado a sua vida diante de Deus. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer nessa noite: rótulo de igreja, nome escrito no hall de membros da igreja, você tem um cargo dentro da igreja, não garante a sua salvação. Isso aí não é salvação. Isso é devoção, não é salvação. O que garante a sua salvação, além da escolha eterna, é a fé em Jesus Cristo. Por isso que vem em seguida, quando foi perguntado o que se deveria fazer para ter a salvação, e em Atos 13:16-31 você lê: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem muitos crentes que creem nessa promessa: serei salvo eu e a minha casa, porque não é só eu, é o meu cônjuge, é os meus filhos, até a minha sogra. Tem uns que moram com a sogra. Poxa, pastor, você está de brincadeira, não é só todos, a minha casa servirão ao Senhor, será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo dentro da casa. Eu creio nessa promessa. E aí, queridos, Salmo 37:5. Podem ficar de pé, que os irmãos leiam bem forte comigo esse texto. O que nós temos que fazer? Oh meu Deus, o que tu faria? Qual é a minha atitude diante de ti? Eu sou vil, pecador, preciso de ti, Senhor. E eu quero me arrepender de todos os meus pecados, de toda a minha arrogância, de toda a minha teimosia diante de ti, das minhas preferências. Quero mudar tudo. Quero me arrepender de tudo que fiz que não agrada o teu coração. Crer no teu poder de salvar. Crer no teu feito miraculoso e maravilhoso lá da cruz, que morreu no meu lugar para me dar perdão dos meus pecados, para me tornar justo, me tornar santo, me tornar aceitável diante da tua presença. Mas o Salmo 37:5 diz tudo. É maravilhoso, não é? Não é, irmãos? Eu amo essa salmo. Vamos ver juntos? Bem bonito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Crês isto? Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na tua vida. Toma essa decisão hoje. Você não sabe o seu daqui a uma hora, você não sabe o seu amanhã. Não é querer persuadir você, não. Porque não adianta dizer, não, eu vou lá só para agradar o pastor. Não é nada disso. Não é nada disso. Aí é uma situação sua, é a tua vida, é você e Deus.
É o teu traço que não acaba, é a tua eternidade. É você que tem que se preocupar. Não é o pastor na igreja, né? As pessoas, é você mesmo. Tome a sua decisão hoje de mudar a sua vida completamente. Estou falando com todos que estão aqui neste momento. Todos. O quanto você tem falhado, negligenciado, o quanto você tem deixado a desejar, o quanto você tem renegado o reconhecer ou retribuir daquilo que Deus fez por você. Ah, pastor, eu sou tão abençoado, tenho tantas bênçãos de Deus, glórias ao Senhor. Mas como você tem retribuído isso? Qual tem sido o teu retorno? Qual é a oferta que você tem oferecido ao Pai? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai glorioso, a Ti seja o louvor, Senhor. Nós Te bendizemos por Tua palavra, que é maravilhosa. Nos ensina a dádiva graciosa da eleição. E nós Te bendizemos, porque o Senhor nos escolheu para nos salvar e para que fizéssemos parte do Teu reino, para que fôssemos chamados de Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos ensina também que precisamos viver uma vida santa, irrepreensível diante de Ti e diante dos homens, para testificar diante deles, com as nossas boas obras, que o Senhor nos transformou no nosso coração. Porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se renovou. E que nós vivamos isso no nosso dia a dia. Lembrar na hora que somos provocados, perseguidos, talvez até injuriados. Lembrarmos, Senhor, que somos luz a este mundo em trevas, que somos sal, o sabor, aquilo que traz a preservação da moral diante de uma sociedade tão depravada, tão pecadora, tão carnal e imoral, Senhor. Tenha misericórdia de nós, te agradecemos por todos que estão aqui nesta noite, que puderam ter o privilégio de ouvir Tua palavra, Senhor. Age com Teu Espírito nos seus corações e os converte pelo Teu poder, aqueles aos quais o Senhor escolheu. A obra é Tua, Senhor. Usa do Teu poder em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Se alguém quiser conversar conosco depois a respeito da salvação, de alguma decisão da sua vida, quiser compreender melhor